explicação foi também defendida mais para frente, 3 séculos depois, por outros matemáticos e astrônomos. Porém, foi já aí um tempo depois que um astrônomo dinamarquês disse que o clarão, em verdade, tinha origem à luz de Vênus, que após iluminar a face oculta de nosso satélite, se refletia em direção à Terra. Já outros estudiosos chegaram ainda a atribuir que a luz da Lua era proveniente da própria luz das estrelas. E foi então, em 1604, que a verdadeira causa do fenômeno foi levada, né, ao conhecimento aí de todos, de que a luz solar, que após iluminar a Terra, se refletia em direção à Lua, da qual retornava à Terra após uma segunda reflexão com o aspecto de uma luz incandescente então. Pois bem, a Terra então possui um satélite natural, a Lua. E apesar de ser o segundo corpo mais brilhante no céu, atrás somente do Sol, a verdade é que a Lua não possui luz própria. Ela é iluminada pela luz solar e o que vemos aqui da Terra é então o reflexo dessa luz. E é conforme o seu deslocamento em torno da Terra ao longo do mês que ela apresenta os 4 diferentes aspectos que conhecemos, que são as fases da Lua. Estima-se que a formação da Lua ocorreu cerca de 4,5 mil milhões de anos, se é que isso é possível, não? Claramente que sim. E que isso é relativamente pouco tempo de diferença da formação da Terra, né? Um pouco depois da formação da Terra. E embora existam diferentes hipóteses sobre sua origem, a explicação mais aceita atualmente é que a Lua foi formada a partir de detritos de um impacto gigantesco entre a Terra e um outro corpo que pairava pelo universo e que teria o tamanho aproximado de Marte. E então, desta grande colisão, houveram fragmentos grandes também do planeta, de nosso planeta, e que um desses fragmentos é a Lua, ok? Então a Lua é um fragmento da própria Terra e que traz então muitas similaridades quando analisados os materiais dos quais a Terra e a Lua são formados. A grande quantidade de energia que foi liberada neste grande impacto e a posterior aglutinação de material na órbita da Terra teriam fundido a camada externa terrestre, formando um oceano de magma. E assim a Terra como nós conhecemos, como nós vivemos, ela é dessa forma por influência desta colisão e por influência da Lua na órbita da Terra. De qualquer forma, todas essas teorias ou hipóteses ainda têm um bom debate nas academias científicas. Pelo menos até a última informação que eu li e recebi sobre. E muitas são as histórias sobre a Lua. No nosso dia a dia temos aí assuntos sobre os cortes de cabelo. Então, para crescer o cabelo, corta na lua crescente, para dar mais volume na cheia, para demorar para crescer ou para reduzir o volume na minguante. E para renovar os fios, principalmente nos casos de queda do cabelo, a lua nova. Daí tem muita gente que vai falar, não, estudos foram feitos, isso não tem nada a ver. Outras pessoas vão falar, não, uma boa amostra de pessoas observaram e realmente isso acontece. E aqui eu posso dar o meu depoimento. A verdade é que eu era uma criancinha bem carequinha, sabe?
E a minha mãe cortou meu cabelo na lua crescente por algumas vezes e eu posso dizer que hoje eu tenho um tanto de cabelo bom. Dá até para dividir com alguém, viu? Então, meu depoimento aqui sobre o assunto. E no dia a dia nós também vemos aí o aumento no movimento das maternidades, a antecipação dos partos na virada da lua cheia, ou ainda as doenças mentais, que também tem aí um movimento maior de alucinações neste período da lua cheia e por isso os chamados lunáticos, né? Vemos também as mudanças nas marés, a influência nos ciclos menstruais das mulheres, o plantio e a época de podar determinadas plantas de acordo com a fase da lua. E, obviamente, as bruxas em ação nesta fase de lua cheia, as feitiçarias, os rituais, também a inspiração de tantos músicos e poetas, não é? E, misticamente, desde tempos remotos, a lua tem sido venerada como a personificação do princípio divino feminino. E, por assim ser, a lua representa então os estados da alma, os valores do inconsciente, também as emoções e o psiquismo. Trata da receptividade, da sensibilidade, obviamente da fertilidade e também da intuição. Na astrologia, conhecer as características do seu signo lunar facilita, ajuda a compreender sua estrutura emocional, reconhecer suas motivações do subconsciente e evitar as respostas instintivas ou racionais com a ajuda de sua intuição. A lua rege então a intuição, rege a memória, rege também a relação com a mãe, os comportamentos familiares, os hábitos, tanto bons quanto maus, a expressão da feminilidade e o padrão emocional de cada um. E se estamos falando de emoções, de respostas instintivas e de comportamentos, vale mencionar que se auto-observar e ver como você se comporta nas diferentes fases da lua, observar, por exemplo, como é sua saúde, como é o seu humor nas diferentes fases da lua, como está a sua sensibilidade, o seu apetite, tá certo? E assim tomar consciência desta influência lunar em sua vida. Fazendo isso, você poderá detectar, identificar e, obviamente, uma vez que você tomou consciência, você consegue evitar ações instintivas que não lhe sejam saudáveis. Muito bem, e uma forma de se manter em harmonia com tudo isso, até para ajudar nesse equilíbrio emocional, comportamental durante as diferentes fases da lua e principalmente na lua cheia, que vai ter uma influência forte em todos nós, você pode usar esse conhecimento dessa influência lunar a seu favor. E por isso, uma das razões pela qual se cultuava a lua na antiguidade é exatamente essa busca por conexão, por equilíbrio. Também essa é uma das explicações de existirem tantos grupos espiritualistas, escolas, ocultistas, filosofias, entre outras, que recomendam e realizam meditações lunares, por reconhecerem o equilíbrio que traz essa conexão com a lua e esses aspectos comportamentais, emocionais que ela possui. A lua cheia representa a face da mãe, é a mulher madura. Então essa é a face da deusa que traz a lua cheia, da mãe, da mulher madura. E ela é a manifestação então do potencial total, o ápice da força, do brilho. Assim a imagem maternal, refletindo então as qualidades criadoras, nutridoras, a fertilidade, também a guerreira e o seu principal ensinamento,
o principal ensinamento da lua cheia, o amor, né? Então, se a gente imaginar, né, colocar em nossa mente a imagem maternal, é aquela que protege, aquela que tem a força de suportar o que precisa ser suportado em prol do amor que ela sente. A fertilidade contida nela, o amor por toda a criação. Esse é o poder que traz, então, a lua cheia. E é geralmente nas noites de lua cheia que as bruxas comemoram o que nós chamamos de esbás. Eu digo geralmente porque alguns covens fazem o esbá na lua nova, tá? Depende aí da linha que cada bruxo ou bruxa segue. A maioria, pelo que se conhece, faz a celebração de esbá na lua cheia. Esbá vem de esbatre, que em francês antigo significa alegrar-se. Assim, esta é uma data super importante para as bruxas, pois é nela que nós fazemos nossos rituais de conexão com a lua, em sua face de mãe, de mulher madura. E também fazemos bruxarias e feitiçarias específicas para trazer essa força, essa plenitude da lua cheia. E se você quiser se conectar com a lua cheia, comecemos como sempre, com os 4 elementos. Então, em seu altar da bruxaria ou em um espaço que você goste de meditar, de relaxar, você enche uma taça ou um copo com água, coloca uma flor vermelha, um cristal vermelho em seu altar, uma vela vermelha, tudo vermelho mesmo. Por quê? Porque vermelho é a cor que representa a lua cheia. É a cor do sangue, a cor da fertilidade, o sangue da mãe terra. Ok? Então a lua cheia, esse divino feminino. Vai colocar um incenso de rosas e aí estão então os 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Você então acende o incenso e ao acender a vela, diga que com esta vela você chama a força e a plenitude da lua cheia, para que sua intuição seja clara e presente, para que sua garra e força de vontade te levem aos caminhos mais corretos. Sempre com saúde, sempre com alegria, que você encontre a compreensão e que seu amor por todas as formas de vida se manifeste. Que assim seja e assim se faça. Você coloque então uma música que você gosta, feche os seus olhos e entre em meditação, se deixando receptiva a insights e percepções. Ou ainda, se preferir, coloque uma música que goste e dance. Dance trazendo para sua vida toda a alegria que você deseja. E se isso não for possível, você vai até o quintal da sua casa ou na rua, ou ainda olha pela janela e contemple a lua cheia. E se for uma noite encoberta pelas nuvens, não se intimide. A lua está lá. Busque dentro de você a conexão para encontrá-la, mesmo além das nuvens. E contemple a beleza da lua cheia, a luz, o brilho e faça então uma meditação ou simplesmente agradeça. Ou agradeça estar vivo, tá certo? Ou ainda peça um conselho que lhe virá por pensamento através de sua intuição, se este for o seu caso, ou seja, se você no momento busca por um conselho sobre algum tema em específico. Isso se por um acaso você é uma dessas pessoas que está buscando hoje um amor, a lua cheia é a melhor fase para isso. E uma bruxaria aqui, uma mandracaria então para que vocês façam para encontrar este amor. Coloque no seu altar os elementos, assim como eu acabei de dizer. Coloque então uma música que você gosta e você pega então uma maçã vermelha, a mais linda que você encontrar.
super vermelha, super suculenta, aquela maçã linda mesmo. Você pega então um bom punhado de cravos da Índia, e esse é o material que você vai precisar. Então, com o altar armado, pega a maçã, pega os cravos da Índia e você vai agora fincar esses cravos individualmente na maçã. A cada cravo, uma característica que você queira neste esperado amor. Pessoal, características, em nada de colocar o nome de alguém. Já falamos sobre livre-arbítrio em outro programa. Colocar o nome de alguém é fazer magia negra, ou seja, ir contra o livre-arbítrio de outro. Para o seu bem, não faça isso. Coloque as características e acredite que o universo te trará a pessoa que será feliz contigo, ok? Voltando então, cada cravo colocado na maçã, uma característica. As características que vocês quiserem. Podem ser características físicas, como bonito, alto, cabeludo, tatuado, ok? Mas também características emocionais, como equilibrado, carinhoso, amoroso. Características morais, honesto, correto, educado, enfim. Lembre-se também de colocar características que lhe sejam fundamentais. Aquela que você fala, não, para mim o fundamental é que seja isso. Então, essa característica que para você é fundamental um companheiro, uma companheira ter, você tem que colocar no cravo, na maçã. E você tem que colocar também algumas características mais óbvias, como tem que colocar, tá certo? Senão, não é importante para você. E essas óbvias eu tenho certeza que são importantes, como por exemplo, saudável, trabalhador, solteiro. Já pensou? Vem tudo que você pediu casado, né? Então, solteiro tem que ser uma característica aí de um dos cravos na maçã. Quantidade, quantos vocês quiserem. O ideal de cravos é assim, uma quantidade que cubra toda a maçã. Se você preferir, faz uma listinha antes, tá certo? Feito, então, colocado aí todos os cravos, agradeça pelo objetivo já atingido, já realizado, e conjure a frase de sempre das bruxas, que assim seja e assim se faça. Então, você vai deixar essa maçã no seu altar até que a vela termine, e então pode ser no dia seguinte, você enterra com carinho, tá certo? Carinhosamente na terra, você enterra esta maçã, ou ainda você deixa essa maçã no pé de uma árvore bem linda, tá bom? Olha, eu tenho muitas amigas que já encontraram seus lindos amores, seus lindos namorados, futuros maridos, usando essa bruxaria, tá joia? E lembrem-se, 8 palavras, o credo das bruxas enseja: sem prejudicar a ninguém, faça o que deseja, ok? Um muito feliz Esbá para cada um de vocês, um super abraço, e eu vejo vocês no próximo programa Caldeirão de Bruxas, segunda-feira, às 20 horas, na rádio Carmen Romani. Até lá!